Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai atrasar um pouquinho, o professor já está entrando, mas aí assim que ele entrar a gente começa, tá bom? Oi, professor. Boa noite, equipe. Boa noite. Estamos em 22. Vocês que mandam. Começamos? Deixa eu ver quantas pessoas no grupo visualizaram. Está desabilitado compartilhar a tela, Maju. Eu vou passar para você. Peraí. Pronto, agora o senhor é o host, dá para compartilhar a tela. Ó, tô podendo, hein? Peraí. Vou avisar que a gente vai começar. Acho que a gente pode começar, professor. Legal. Então, primeiro só, pessoal da Liga, se vocês não estiverem ouvindo, tiverem alguma dúvida, me interrompam, tá? Eu consigo ouvir bem vocês. Eu vou apresentar um caso clínico que foi publicado no New England Journal of Medicine. A primeira vez que eu apresentei esse quadro foi na minha residência esse caso clínico foi na minha residência de geriatria. Assim, esse caso ele é muito interessante. Tem várias coisas que eu quero que vocês reparem o caso desse paciente. Uma delas é o tipo de caso que se consegue publicar no New England, que eu acho que é um sonho para todo mundo que tem algum interesse acadêmico na medicina ou gosta de pesquisa científica. É muito difícil publicar no New England. E esses caras publicaram esse caso no New England. Eu acho que um dos motivos é o quanto é real e não tem nada de fake, de certinho, de fajuto na maneira tão humana como aconteceu a condução desse caso, né? Então vamos lá. É um senhor de 79 anos que perdeu 18 quilos em 6 meses. Essa perda de peso é bastante relevante. Imaginem que ele pesava em torno de 70 quilos e estava pesando em torno de 50 quilos em 6 meses. E aí, quando você perguntava para esse paciente, imaginem que ele está lá no pronto-socorro, certo? De um hospital, se eu não me engano, inglês. Ele está lá nesse pronto-socorro, por enquanto. Eu vou falar para vocês quando ele sair do pronto-socorro e for internado. Ele está lá conversando com o interno que está atendendo ele. E ele conta que ele foi para o hospital porque ele perdeu 18 quilos em 6 meses, está muito fraco. O interno começa a fazer a história da moléstia atual e perguntando para ele, mas como assim? O que mais aconteceu além de perder peso? Ele fala, olha,
Tudo começou há 6 meses, quando a minha casa pegou fogo. 7 meses, vai, quando a minha casa pegou fogo. Eu perdi tudo que eu tinha. Desde então eu comecei a dormir mal, me alimentar mal, desanimei, não tenho mais vontade de fazer quase nada. E aí eu comecei a perder esse monte de peso. Só que junto com essa perda de peso, começou também uma dor abdominal e eu tenho diarreia. Quase todo dia eu tenho diarreia e as fezes saem de uma cor um pouco amarelada. Essa era a história inicial que esse paciente trazia para a gente, tá? Quase 80 anos, morava sozinho, perdeu 18 quilos em 6 meses. Ele tem filhos, mas morava sozinho. E a coisa começou mais ou menos em conjunto com uma coisa muito triste aí, que é perder a casa, né? Só que além disso, ele tinha diarreia e dor abdominal. Então, o que eu queria fazer com vocês agora, equipe? Raciocinar um pouquinho do que pode de fato estar acontecendo com esse paciente. Vamos tentar fazer algumas hipóteses diagnósticas juntos aí. 80 anos, perda de peso proeminente, com diarreia e dor abdominal associados, e um evento de vida marcante aí nesses últimos meses. Quais doenças vêm ao pensamento de vocês? Neoplasia, depressão. Depressão. Neoplasia, depressão. Vamos só esmiuçar um pouquinho mais isso. Eu só não estou de olho no chat, tá? Então, vou pedir para a Maju me ajudar, se alguém escrever alguma coisa, ler para mim. Vamos falar primeiro de depressão. A Ana Cláudia falou tumor de intestino. Então, vamos abrir uma separata aqui. Intestino. Vamos lá. Primeiro, pode falar, Maju. Câncer de pâncreas. Pâncreas. Segura um pouco aí. Vocês continuam falando, porque a gente pode fazer várias hipóteses, mas vamos lá. Vou falar primeiro de depressão. Vocês acham que depressão pode dar relevante? Sim, com certeza. É até critério diagnóstico. O que vocês sabem de perda de peso na depressão? Vocês acham que é um sintoma que pode acontecer ou é algo tão importante que chega a ser critério diagnóstico? Alguém sabe? Eu acho que tem a ver com anorexia, né? Mas é difícil saber a intensidade que isso acontece. Eu não sei. Eu acho que é muito importante, sim. Se o paciente tem uma perda de peso significativa e um quadro de depressão, pode indicar uma depressão muito severa. Travou, será? Momento de Professor, acho que você caiu e agora voltou. Só que seu microfone está fechado. Eu caí? Quedas em idosos? Vocês estão me ouvindo? Beleza. Ó, tudo bem. Então, depressão, eu estava dizendo para vocês que perda de peso é critério diagnóstico, tá? É muito importante. Aí quando a gente fala em neoplasia, vocês imaginam que todas podem dar perda de peso, mas a gente tem que imaginar que esse paciente tem também diarreia e dor abdominal. Gostei muito das hipóteses que vocês fizeram. O câncer de intestino, por ser um dos mais comuns, certamente um dos 3 ou 4 mais comuns, independente do gênero. E pâncreas não é um dos mais comuns, mas dá uma importante dor abdominal, pode dar diarreia também. Professor, síndrome Hipóteses desativa. diagnósticas ou plasias. Oi?
Eu não sei se a minha internet está travando, se a do senhor... Tá me escutando? Eu acho que é a dele aqui, pra mim ele tá travando também. É, aqui Ih, também não tá é minha travando. não, cara. Pode ter internet boa. Não é sua não, mano. Deixa eu achar aqui o chat de vocês. Ó, eu consegui botar uma janelinha do chat pra vocês escreverem. Alguém colocou esquistossomose. Síndrome desabsortiva também colocaram antes. Fala o nome da pessoa. Desabsortiva. Então vamos pensar o seguinte: síndrome desabsortiva não é uma etiologia, né? É alguma coisa acontecendo nesse intestino fazendo ele não absorver mais os alimentos, por isso ele teria diarreia e a perda de peso. Legal, é uma possibilidade. Acho que quem propôs poderia tentar esmiuçar um pouco mais o que causando essa síndrome desabsortiva, né? O Daniel colocou aqui a possibilidade de uma esteatose hepática. Imagine lá que seria um paciente obeso ou etilista, ou mesmo por um motivo idiopático, ele acumulou uma quantidade enorme de gordura no fígado, e isso estaria dentro de uma possível hepatite. É uma causa, na verdade, de hepatite, como a Ana Laura Parisati sugeriu. Para esse paciente ter uma hepatite, eu entendo que ele pode ter um pouco de dor abdominal, eu entendo que diarreia não entra muito, galera, em hepatite. E faltaria outros comemorativos como a icterícia ou alterações laboratoriais importantes, mas é uma possibilidade. Não é nenhuma besteira que vocês falaram. Aí essa hepatite, se fosse uma hepatite crônica, poderia ser causada sim por esteatose hepática. A Lívia sugeriu um outro câncer aqui, que é um adenocarcinoma de papila. Que pode dar diarreia, síndrome desabsortiva, perda de peso, dor abdominal. Faltaria só uma característica que o tumor de papila tem, que é a icterícia flutuante. Então o paciente teria momentos de ficar bem amarelado. A gente ainda não tem uma história muito boa dele, concordam? Não tem nenhum familiar ali. Vou colocar como uma hipótese diagnóstica sim. O que mais, equipe? Poderia explicar diarreia, perda de peso e dor abdominal, ou pelo menos uma boa parte desses. Professor, e abuso de álcool pode dar um quadro de diarreia? Alguma causa? Fala de novo, Maju. Abuso de álcool pode dar esse quadro de diarreia? Abuso de álcool poderia ser uma causa que entraria aqui na hepatite, vai? Algo que explica uma parte do diagnóstico. Tem só se ele bebe ou não. Tudo bem, entraria aqui, mas causando no contexto de uma hepatite. O que mais, equipe? E na endócrino, o que vocês conhecem que pode dar perda de peso e diarreia? A Laura falou aqui de reação adversa a medicamento, com certeza. É sempre uma boa ideia, Laura, ainda mais quando você está num desafio clínico de geriatria. É um excelente chute sempre. É tipo chutar lúpus na reumato, né? Mas que remédio poderia dar diarreia e dor abdominal? Vamos pensar um bem comum aí. E perda de peso também. Pelo menos um, vai, que vocês lembrem. Opa, a Letícia. Nossa, excelente, Luana. Eu estava pensando nela. Metformina. Excelente. Foi o primeiro que veio na minha cabeça também, né? Diarreia, perda de peso, dor abdominal. Pô, demais, metformina. A gente só não tem ainda a história, se ele tomava, se ele é diabético, a gente ainda não sabe. A Letícia amadureceu um pouco a ideia da síndrome desabsortiva aqui. Então, uma patologia pancreática, incluindo câncer, mas poderia ser uma insuficiência pancreática. Ela comentou aqui também da doença celíaca,
comentou do supercrescimento bacteriano. Eu acho que ela fez uma pesquisa rápida no Google, mas está valendo. Excelente. Acrescentou muita aula. Boa, Letícia. KKKKK. A metformina está aqui também como reação adversa. Eu vou insistir que eu quero ouvir de vocês alguma possível causa na endocrinologia também, de diarreia, perda de peso. Estou esperando. Alguma doença. Isso, boa, Leonardo. Hipertireoidismo, Luana também, hipertireoidismo. Legal. Hipertireoidismo é uma doença que pode dar diarreia, perda de peso, tireotoxicose. Não. Hipotireoidismo. Isso, Larissa. Hiper. É isso aí. Uma outra causa importante. Mais alguma doença que vocês lembram? Perda de peso, diarreia. Vocês já ouviram falar em... A Ana Laura colocou aqui Addison. O Addison é um paciente que tem uma deficiência de cortisol. Ele perde peso. Ele... Fica estranho só a história da dor abdominal. Eu não consigo encaixar muito no Addison. E a outra parte da queixa aqui, perda de peso, dor abdominal, diarreia. Também não consigo encaixar muito, mas poderia ter um Addison junto com alguma outra coisa. E aí vem, por exemplo, aquelas síndromes poliglandulares, né? De repente junto com o hipertireoidismo também. Legal, acho que a gente fez algumas hipóteses, galera. Vou seguir. Vejam, lembrem que eu contei para vocês que esse caso está relatado no New England na mesma ordem que a história aconteceu realmente na faculdade onde o paciente chegou, tá? Próxima informação que o caso vai trazer para a gente. Exames iniciais que ele fez no pronto-socorro. Pediram lá... Não, na verdade eu quero ver isso de vocês primeiro, agora que eu lembrei. Que exames vocês pediriam no pronto-socorro? O cara está lá com vocês, vocês fizeram essas hipóteses diagnósticas. Que exames vocês pediriam no pronto-socorro para ele? Lá no nosso. Diarreia, perda de peso, dor abdominal. Pode ser voz, pode ser chat. Hemograma, a Alexia pediu. Acho importante, né, Alexia? Será que... fazer um hemograma dele lá no PS. Que mais? Não acho que me surgiram exames. TSH, T4 livre. Só uma questão logística, não faz no nosso PS. Demora um pouco. Alguém sugeriu também transaminases. Que mais? Ultrassom de abdômen. Beleza. Dá para ver tumor, né? É uma possibilidade. Alguém sugeriu ainda eu queria comentar, marcadores tumorais e sangue oculto. 2 exames polêmicos, Ana Cláudia e Zoom Unifipa 4. Porque olha só, o marcador tumoral, a gente sabe que ele é muito bom para acompanhamento de tumor, mas dificilmente ele faz o diagnóstico ou te deixa tranquilo quanto a um diagnóstico, caso ele venha normal. Acho que é um exame que vai ter muito valor se ele vier alterado, mas não vai mudar nada para a gente se tiver normal. A gente vai continuar achando que é câncer. Exatamente o mesmo comentário que eu faria sobre o sangue oculto. Sangue oculto é um exame que pode ser útil no rastreio, mas se ele vier normal, num caso como esse,
que o cara perdeu 18 quilos, eu não vou ficar sossegado. Eu não vou virar para vocês e falar, eu não acho mais que pode ser câncer de intestino porque o sangue oculto veio normal. O exame é muito pouco sensível. Não vai nos deixar tranquilos, né? Aí a Letícia mandou aqui uma colonoscopia que no nosso pronto-socorro não faz. Não existe PS. Eu acho que é praticamente impossível conseguir. Mas é um exame que eu também queria fazer, talvez com ele internado, né? O que mais vocês... Opa, olha só que legal. Excelente ideia. Alguém sugeriu um HIV. Diarreia, perda de peso, dor abdominal. Tudo isso pode acontecer no paciente com HIV. Seja por alguma condição relacionada ao próprio vírus ou seja por uma infecção oportunista também. Achei excelente ideia, a gente não tinha colocado aqui nas hipóteses. Vocês vão ver que pensaram nisso também. Vamos andar mais um pouquinho. Então, lá no... eletrólitos alguém colocou aqui. Também achei uma ideia essencial, porque a gente pode encontrar tanto a causa de algum problema, mas a gente pode encontrar também algum novo problema causado por essa diarreia. Lá no pronto-socorro deles, pediram esses exames, pediram também exames de urina e tal. Ele tinha uma leve leucocitose no exame de sangue e ele tinha leucocitúria também no exame de urina. Entraram com levofloxacina para ele, já tinha uma infecção de urina na história, mas nada a ver com a perda de peso. Aí ele não tinha dor abdominal, diarreia e perda de peso? Lá no PS mesmo, fizeram uma endoscopia nele. Na endoscopia, tinha múltiplas úlceras. Estou mostrando aqui para vocês na foto. Algumas aqui à esquerda do endoscópio, uma grandona aqui à direita do endoscópio. Múltiplas úlceras gástricas. Então, nós já temos 18 quilos de perda, dor abdominal, diarreia, casa que pegou fogo com sintomas depressivos e múltiplas úlceras no estômago. E lá no PS dos caras, lá na Inglaterra, eles já fizeram a colono também. No primeiro dia que o cara chegou no PS, ele já ganhou um monte de exame de sangue, endoscopia e colono. A colono dele veio só divertículos. Então ele tinha moléstia diverticular dos cólons. Vamos lá. Perda de 18 quilos. Temos dor abdominal. Temos diarreia. Temos múltiplas úlceras gástricas. Temos infecção de urina. E temos divertículos na colono. E isso que nós temos para o nosso primeiro dia. E ele nem tinha os antecedentes ainda no relato do caso, tá? O interno que atendeu e o residente que discutiu o caso pegaram a história da moléstia atual, já pediram colonoendoscopia e exames de sangue. Juro por Deus, está publicado no New England, os antecedentes vão vir bem depois, tá? Mas e aí, o que vocês acham que nas hipóteses diagnósticas ganha força? Ou o que vocês começam a pensar a mais que vocês não estavam pensando? Não pode ser uma imunodeficiência secundária? Então, HIV ou outra imunodeficiência. Secundária, por exemplo, quando você fala, eu penso na hepatite, de novo, que alguém colocou aqui, né? Alguma outra doença que leve à imunossupressão, né? Além do HIV. Continua sendo uma possibilidade. A gente ainda não tem um exame de HIV. Aí nós vimos que ele não tem anemia, tem uma leucocitose discreta só. Ele tem transaminases normais. Fizeram uma urina aqui também, que tinha infecção de urina. Vocês já ouviram falar de alguma doença que dá múltiplas úlceras gástricas? Vocês já ouviram falar de uma doença que dá múltiplas úlceras gástricas? Terceiro, quarto ano.
Pode falar o epônimo, que é bem famoso, ou o nome que descreve a doença também, a situação ali que descreve a doença. Múltiplas úlceras gástricas. Isso, alguém já postou aqui. Não estou esperto com o chat, mas é o Zollinger Ellison. Eu aposto que a Maria Isabel foi procurar no Google como é que escrevia, porque ela já sabia falar, mas escrever era difícil. Que, na verdade, é um gastrinoma. É um tumor que produz gastrina. Ah, adivinhei. É um tumor que produz gastrina. Dá múltiplas úlceras. É bem isso aqui mesmo, viu, Maria Isabel e Daniel? É bem isso aqui mesmo, dá um monte de úlcera. Daria dor abdominal, daria perda de peso. A diarreia tá meio esquisita, mas não tenham dúvida que com uma endoscopia dessa é uma possibilidade. E esses divertículos, vocês acham que divertículo pode dar diarreia, perda de peso e dor abdominal? É mais ou menos esse que costuma ser a apresentação de uma diverticulose ou até de uma diverticulite? Quem já viu diverticulite? Não dá constipação? Isso, é mais constipação, dor abdominal e não dá perda de peso. Isso é moléstia diverticular, né? Agora, na diverticulite aguda, o paciente faz parada de trânsito intestinal mesmo e um quadro de sepse. Ele vai tendo dor progressiva, o abdômen fica rígido. Não é um quadro de 6 meses, de 7 meses de perda de peso, entenderam? Bom, é isso. Aí, chegou outro residente para avaliar o paciente, né? Trocou o plantão, o cara chegou, olhou esse monte de exame, olhou essa história e falou, deixa eu conversar direito com esse cara. Me conta o que o senhor tem de problemas de saúde, qual que é a tua história? Bom, ele foi fumante. Ele foi fumante e ele já tem o diagnóstico de DPOC, de enfisema pulmonar e de DPOC. Ele já tem uma história de úlcera gástrica no passado, isso não foi a primeira vez que ele fez uma endoscopia e tinha lá úlcera. Esse paciente ele já tem o diagnóstico de um linfoma que não é comum, de crescimento bastante indolente, de crescimento bastante lento, que raramente traz um comprometimento realmente importante de tempo de vida, chamado micose fungoide. Apesar de chamar micose fungoide, não tem nada a ver com fungo, é porque as lesões são parecidas, mas é um tipo de linfoma indolente, de crescimento bastante lento, uma doença crônica que não costuma trazer grande problema para os portadores, né? Além do DPOC, uma outra complicação que ele teve do tabagismo é que ele desenvolveu uma doença vascular periférica, né? A gente chama no Brasil de IAPC, insuficiência arterial periférica crônica. Inclusive, ele teve que fazer já bypass no fêmur e endarterectomia de carótida. Ele já teve que operar a carótida e já teve que operar o fêmur por obstrução arterial. Sendo que essas duas cirurgias têm mais de 10 anos que ele precisou fazer. Tudo por causa do tabagismo. Tá? Acrescento aqui na nossa história, então, tabagismo com DPOC e IAPC, insuficiência arterial periférica crônica, e essa tal de micose fungoide, que eu, como médico, sinceramente, nunca vi na vida, tirando esse caso que eu já discuti algumas vezes com alunos. E aí, galera? Esses antecedentes trazem alguma nova luz ao nosso caso? Quem já fez essas hipóteses ficou mais animado com alguma? Ficou menos animado com alguma? Eu vou falar para vocês que o diagnóstico já está quase nos slides, já na produção de vocês aqui, vocês já quase mataram a charada. Esse tabagismo acrescenta alguma hipótese à nossa tela que já está com 10 hipóteses? Neoplasia, né, galera? Tabaco, né?
neoplasias tabaco-dependentes. E câncer de pâncreas é uma delas. Né? Então, acho que marca um pontinho a mais para o câncer de pâncreas. Né? Aí, quais são as metástases ou quais são os tumores tabaco-dependentes? Legal, a galera já começou a postar aqui, né? Então, a Lívia postou pulmão, a Ana Laura postou bexiga, alguém já tinha falado do pâncreas, aí entra estômago, cabeça e pescoço, boca, língua, vários tumores tabaco-dependentes aí. Com certeza é isso que acrescenta, né? E essa micose fungoide, eu vou falar uma coisa já para vocês, não ficarem debruçados sobre ela, porque não é ela, tá? Tem nada a ver com a história, mas o cara tinha, é um caso real, ele tinha micose fungoide. Tudo bem? Vamos seguir. Opa, mais uma informação aqui. Perguntaram o que ele fazia de trabalho e ele era um artesão que trabalhava com couro, ele faz artigos de couro. Não era de sadomasoquismo, fazia lá, sei, bolsa, cinto, sapato, coisas desse tipo. Ele trabalha com couro, corda. Era um inglês daqueles bem, ficava fumando e mexendo com couro. E aí, depois de fazer a colonoscopia do cara, resolveram examinar ele. Olha, eu juro por Deus, vocês pegam o caso, eu vou mandar para vocês o PDF, pode ler, saiu no New England. Aí vem o exame físico do cara. Vamos lá. Toque retal. Ele tem um aumento de próstata. Outros exames ali que saíram. Que mais? Esse 31 mil leucócitos aqui era no exame de sangue dele, ele tinha uma leucocitose importante, mas é da micose fungoide, é desse linfoma que ele tem. Tinha uma plaquetose também. Eletrólitos, função hepática, amilase, que a gente não lembrou de pedir aqui na nossa tela de exames, tudo normal. Amilase por causa do câncer de pâncreas ou de uma pancreatite, algo assim, crônica. Amilase normal. Eletrólitos, alguém sugeriu ali com o nosso hemograma, eu que não anotei, mas também vieram normais. Que mais que saiu lá no pronto-socorro dos caras? A parte de fígado, toda normal. Então, vocês concordam comigo que essa parte aqui perde um pouquinho de história, né, meus amigos? Toda a parte de fígado normal. Tinha leucocitúria, tinha esse nódulo pulmonar, ó, num raio-x de tórax que ele fez. Um nódulo importante, ele tinha 1 centímetro, é o limite a partir do qual um nódulo pulmonar começa a ser importante, ó. Todo mundo vê? Faz um sim aí. Todo mundo vê, legal. Vamos seguir. O que fizeram com esse paciente, galera? Internaram. Ele foi internado para investigar essa história da diarreia, da perda de peso e tudo mais. Então, nós temos também um nódulo pulmonar no raio-x. Apareceu aqui nos exames que ele fez. O raciocínio daquela infecção de urina, depois do toque retal dele, que estava um pouco doloroso, passou a ser de uma prostatite, e aí ele estava lá tomando a quinolona. Fizeram uma dosagem de gastrina, pensando na síndrome de Zollinger-Ellison. Veio 172, o normal é até 140, está um pouquinho aumentado, mas não é nível de Zollinger-Ellison. Tá? Vem 3.000, 5.000, não é nível de Zollinger-Ellison. Que mais que dá para a gente ir excluindo aqui, vocês vão me lembrando. A história do câncer de intestino e do câncer de estômago aqui. Tumores, intestino, já vimos que não é, né? Ele fez a colonoscopia, veio normal. Ele fez HIV, veio normal. Ele fez antiendomísio e antigliadina, que ninguém pensou nessa doença que olha com antiendomísio e antigliadina. Mas eu queria dar uma chance de vocês se redimirem aí. Que doença que a gente descobre que a pessoa tem pedindo antiendomísio e antigliadina? Alguém lembra?
É uma doença que pode dar dor abdominal, diarreia e perda de peso. Exato. Luana, celíaca. Doença celíaca. Tem um pico de incidência de doença celíaca em idosos. E foi interessante pensar, pediram, a gente não pensou aqui no nosso raciocínio. Não veio doença celíaca. Fez biópsia de estômago também, dá pra gente excluir câncer de estômago. E aí aquele nódulo de pulmão merecia uma tomografia, né, galera? Então ele fez uma tomografia de tórax. Na verdade ele tem enfisema, múltiplos nódulos, mas nenhum desses nódulos pulmonares veio realmente suspeito, tá? Vieram todos com aspecto de nódulos residuais benignos. Ele fez ainda uma tomografia de abdômen, ainda na inversão, que aí vem um achado interessante. Possivelmente tem uma obstrução na saída do estômago. Foi isso que veio na tomografia. Então vamos lá, vamos entender. Tomografia de tórax e abdômen feitos na internação. Neoplasia de pulmão, bexiga, estômago, cabeça e pescoço, tudo excluído, concordam? Eu tenho uma tomografia de abdômen normal, uma tomografia de pulmão normal. Câncer de papila excluído. Ele via e não tinha nada na papila dele. Esquistossomose está aqui ainda, apesar de não ser uma doença que existe no continente europeu. Ele não tinha história de viagem também. Difícil. Fica excluído aqui também. Esse paciente, ele tomava só AS e estatina. AS e estatina. Não dá para a gente pensar mais em reação adversa medicamentosa. Tireoide veio boa. Não sei de Addison por enquanto. HIV e doença celíaca excluídos. Insuficiência pancreática, nós temos uma dosagem de amilase por enquanto, galera. Acho que não dá para excluir. Estamos aqui com essa possibilidade da síndrome desabsortiva ainda. Tomografias então novas, vamos lá. Uma tomo de tórax, que na verdade excluiu o câncer de pulmão. Ele tem múltiplos nódulos de tamanhos pequenos residuais. E ele tem uma tomo de abdômen que é estranha. Você olha na tomografia, parece que tem uma compressão na saída do estômago, extrínseca. Como se tivesse lá um tumor de pâncreas comprimindo a saída do estômago. Ele está achatado ali. Só que na tomografia não tem nada. É como se uma parte dele tivesse estranhamente mais fechada, só que na tomografia não tem nada. E aí? O que vem à cabeça de vocês? O que faltaria a gente olhar? Alguém tem alguma ideia? Porque o pessoal que estava investigando o caso começou a ficar sem ideias. Esse caso é real. O que vocês fariam? O cara tá com diarreia, emagrecendo, com dor de barriga. Tudo isso aqui que vocês raciocinaram. Nada positivo. Eu tô com essa história de desabsorção aqui para entender e tenho essa depressão. Só que essa depressão também não explica muito bem a diarreia, né? E a dor abdominal. Eduardo. Não ouvi, Majus. Pode falar. Em um problema mecânico do trato gastrointestinal e funcional, pode ser alguma coisa relacionada à inervação? Então, vamos lá. O que seria essa compressão extrínseca? Entre aspas, porque não tem nada na tomografia, né, que explique. Então, a Maju está pensando o seguinte, né? Distúrbio neurológico de motricidade gástrica, né? Faz sentido, Maju? Faz. Imagine que tem lá um problema na inervação gástrica e uma parte do estômago tem uma compressão, um peristaltismo paradoxal. Ele sofre peristaltismo numa hora que não é para fazer ou não relaxa na hora que é para relaxar. Faz sentido sim o seu raciocínio. Alguma outra possibilidade, já que eu não tenho realmente uma compressão?
que poderia fazer esse estômago funcionar mal. A Larissa está perguntando se o câncer de pâncreas poderia dar um coágulo. Como assim, Larissa? Um coágulo aonde? TVP. Todos os cânceres, não sei se o de pâncreas em especial, eu acho que não, aumentam muito a possibilidade de TVP, uma trombose venosa profunda. Mas aí me faz a ligação das coisas, né? Você pensou numa trombose venosa aonde para causar abdominal, diarreia e síndrome desabsortiva? Tá me ouvindo, professor? Perfeitamente, Larissa. É que eu tô caminhando, tá? Então, eu acho que... Bom, eu já tinha lido em algum lugar que o câncer de pâncreas pode causar coágulos sanguíneos e provocar uma TVP. Então, se poderia fazer um exame vascular para descartar se tem algum vaso obstruído. Não sei. Mas vamos raciocinar assim, Larissa. A trombose é numa veia, por exemplo, responsável pela saída do sangue do estômago, né? Sim. Então, você pensa em alguma situação circulatória causando essa dismotilidade gástrica, certo? Sim, isso. Vamos resumir assim, tá? E aí a tua hipótese seria que seria numa veia, né? Uma trombose venosa causando esse problema. Então, o que tem muito comum com câncer, mas a gente já viu que esse paciente não tem câncer de pâncreas, tá? Está excluído, ele tem tomografia normal, não dá para ter câncer de pâncreas. Mas é muito comum trombose de veia cava, trombose de veia porta. Esse paciente teria sinais de insuficiência hepática, poderia ter diarreia, dor abdominal. A única coisa é que os exames todos de função hepática estão bons. Então, amadurece um pouco mais essa hipótese circulatória, porque ela pode ter futuro. Assim como a neurológica que a Marju pensou. Alguma coisa circulatória ou neurológica causando um mau funcionamento do estômago e talvez até do intestino, né? Tá certo. Obrigada, professor. Que isso. Alguém consegue ajudar a Larissa com essa possibilidade circulatória do estômago? Pensa numa outra maneira do estômago ser comprometido em sua circulação? Vamos relembrar como é que é a circulação do estômago aqui. Quem sabe clareia um pouco para vocês. Nós pegamos uma figura completamente péssima. Vou pegar essa daqui que é mais legal. Olha lá, ó, o estômago então ele recebe ramos. Ele tem essa artéria gastroduodenal, que é ramo da artéria hepática comum. Ele tem essas artérias, ramos esofágicos da artéria gástrica esquerda. Algumas particularidades aqui. Ele tem essas artérias gástricas curtas. Ele recebe ramos arteriais, pelo menos, de várias artérias diferentes, né? Eu teria que ter um problema arterial muito importante, né? Comprometendo várias dessas artérias aqui. Porque se eu comprometer uma só, provavelmente as outras vão fazer a função, né? A Alexia apostou aqui a possibilidade de um problema circulatório, como a Larissa pensou, só que não nas veias, nas artérias. Né? Então, uma insuficiência arterial abdominal. Né? É outra coisa que fomenta essa hipótese circulatória. Mas isso poderia dar diarreia e dor abdominal, ou até dentro dessa hipótese aqui, uma diarreia desabsortiva? Vamos raciocinar, ó. Uma insuficiência arterial abdominal ou uma insuficiência venosa abdominal poderia provocar diarreia, síndrome desabsortiva? O que vocês acham? Faz sentido isso? Sim ou não? Faz sentido, mas eu não sei dizer se um infarto do tubo digestório causa diarreia. Não sei se para mim pararia o peristalse, né? E aí causaria diarreia, né? Mas ao mesmo tempo perde função, né? Então
É desabsortivo. Então vamos pensar assim, aguda, crônica, né? Porque eu posso ter uma insuficiência arterial aguda e aí para tudo, né? Eu posso ter uma insuficiência arterial crônica. É isso que eu gosto muito nos clínicos. Às vezes a gente não sabe o que é a doença e não lembra o nome dela, mas a gente tem um raciocínio que ajuda a gente a formular hipóteses. Às vezes eu vou ter que abrir o livro para achar o nome do que eu estou pensando, mas eu descubro o que está acontecendo, né? É isso que a gente está fazendo. Então, tá bom, alguma doença neurológica afetando o nervo vago teria que ser, né, Maju? É, que faz controle do esfíncter, né? Já já ele volta. Equipe, boa tarde. Estão me vendo, me ouvindo de novo? Voltamos? Ainda não vemos. Estamos ouvindo. Screen. Aí, agora Eu tô. Agora Aí, estamos te foi. vendo. Sim, mas tá dizendo que eu não posso compartilhar a tela de novo. Espera que a gente já vai passar o host para você. Pronto. Pronto. Tá, para eu compartilhar a tela. You are the host now. Pronto, agora eu posso. Ó, tô vendo aqui minha internet. Parece que tá legal. Vamos lá, voltando. Estamos indo bem aqui, galera. Olha só. Então a Maju acha que essa insuficiência arterial abdominal, ou vamos chamar de mesentérica crônica, poderia até dar síndrome desabsortiva, Maju? Eu acho que vai ficar elemento na luz, né? Então vai puxar água, não vai absorver. Pensei nisso, mas não sei se tá certo. Não faz sentido, você está viajando. Bom, pensaram de novo em câncer de estômago, né? Não se conformaram, porque tem aquele monte de úlcera. Será que a biópsia não pegou, né? Fizeram uma nova endoscopia, que viu as úlceras de novo. Aí eles fizeram um ultrassom endoscópico, procurando câncer na parede do estômago inteirinho. Não tinha câncer mesmo. Fizeram mais biópsias. Essas biópsias, elas mostravam um grão na mucosa que não era de câncer, mas que tinha uma importante atrofia de pequenos vasos. E aí? Bate com alguma coisa que a gente vinha discutindo? Os pequenos vasos estão todos realmente estreitos ali. O que vocês acham? Bate com a história da causa circulatória crônica, Maju? Sim, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Então, nós estamos falando de uma doença que vocês não sabiam o nome, mas vocês chegaram à conclusão de uma tal de isquemia mesentérica crônica, certo? É isso que a Maju está pensando. O nome da doença é esse. Você não sabe o nome, mas é isso que... Não foi você sozinha, mas vocês pensaram juntos aí.
A Larissa propôs a questão venosa. Alguém amadureceu aí para talvez ser não venoso, mas sim arterial. Deixa eu aparecer o chat aqui de novo, que vocês tinham sumido. Eu perdi o chat, mas alguém amadureceu aí para o aneurisma, que fez a gente pensar em arterial, né? Como seria uma isquemia mesentérica? Como que esse paciente chegaria para a gente clinicamente? Vocês não tiveram isso na faculdade, mas vocês tiveram aula sobre insuficiência arterial periférica crônica, aquela na perna, quando a artéria da perna está entupida. Como que esse paciente chega? Como que é dele? É abdômen agudo, não é? Se for uma isquemia Mas mesentérica, veja, se for ó, agudo, crônica, tá. né? Pensa na insuficiência arterial periférica crônica das pernas. Como que é o quadro clínico? O que o paciente sente quando ele tem as artérias da perna entupidas? Que esse paciente tinha, se vocês lembrarem bem. É dor, claudicação? Claudicação, não é isso? Claudicação, o Daniel escreveu aqui também, claudicação. Então, esse paciente com a insuficiência arterial na perna, ele não está sentindo nada, aí ele começa a andar, aí dói, aí ele tem que parar de andar, aí a dor passa, e aí ele anda um pouco mais e dói de novo, e ele claudica. Como que seria isso no intestino? Ou no estômago, ou no intestino? O que vocês acham que o paciente sente? Come, funciona, dói e ele para de comer? Mais ou menos, mas vamos pensar assim, o cara não está sentindo nada, aí ele come, aí dói. Porque o alimento cai ali, vai precisar de sangue para que ele seja absorvido, para que aconteça a peristalse, não tem, aí vai doer. Ele vai ter dor arterial, ele vai ter claudicação intestinal. O alimento chega no intestino, o intestino vai contrair, não tem sangue, ele sofre uma isquemia e dói. Então ele vai ter claudicação abdominal. A Lívia colocou cólica, realmente é uma dor em cólica que aparece quando o paciente come. E pode ser desabsortivo o que vai acontecer ali por não ter fluxo? Pode, o que a Maju estava pensando. Só que esse paciente não falava nada de que a dor abdominal tinha alguma relação com a alimentação, vocês lembram? Pelo menos não tinha nada escrito aqui. Ninguém lembrou de perguntar também. Era só dor abdominal, né? No caso clínico, vocês vão ver aí, eu vou mandar para vocês, eles lembraram de perguntar no começo. E o paciente falou que a dor não tinha relação com comer. Ele não percebia que a dor piorava quando comia. Mas a hora que eles viram essa fia dos vasos, foram perguntar para ele de novo. Eu juro por Deus que está escrito assim no relato do caso do New England. Que já não sabendo mais o que fazer, voltaram ao paciente e perguntaram para ele se realmente não doía mais depois que ele comia, se realmente não tinha uma relação com a dor. E é o que esse Lazarento falou? Ele falou sim. Pensando bem, doutor, é pior mesmo depois que eu como. Então isso fez com que o raciocínio fosse mais em direção à história da claudicação intestinal. Aí, uma nova colono dele, ele já tinha feito uma. O médico pensou assim, deve ter feito errado a colono, deve ter alguma coisa que não viram ali, eu vou pedir uma nova. Aí o hospital negou, o auditor negou de fazer. Chamaram um cirurgião vascular, uma avaliação da vascular. Olha que lindo isso aqui que vai acontecer. Pediram uma avaliação do vascular. A gente faz muito isso aqui na faculdade. Aí sabe o que o cirurgião vascular escreveu? Eles adoram escrever isso. Está descartada a patologia vascular. Eles respondem assim, interconsultório, Eduardo, não é nada vascular não, pode procurar outra coisa, descartado. Aí o R1 vem passar o caso para mim e ele falou assim, doutor, o cirurgião descartou que é vascular. Eu sempre penso assim, descartou meu ovo. Peraí, como assim descartou? Baseado no quê? Baseado no aonde? Como assim descartou? Eu tô pensando pra caramba que é isso. O que ele fez? Ele fez algum exame? Baseado no quê? Né? Me explica. Então, a gente às vezes tem que ser realmente um pouco teimoso e desconfiado. Né? Teimosia. Esses caras do New England foram teimosos. Eles não acreditaram no cirurgião vascular, que o caso estava de fato descartado, e pediram uma angiografia. Chamaram lá o Fernando De Vito de Yale e mandaram o Fernando fazer uma angiografia intestinal. Quando eles fizeram a angiografia intestinal,
Vocês lembram que a gente tem 3 artérias principais que saem da aorta, né? Tem o plexo celíaco, a mesentérica superior e a mesentérica inferior. Ele tinha as 3 entupidas. Ele tinha o plexo celíaco inteiro entupido, uma boa parte do que nutre o estômago sai dali. Ele tinha a mesentérica superior quase entupida, ela era subocluída, e ele tinha a mesentérica inferior ocluída, e uma extensa rede de circulação colateral e neovascularização, e aquela arcada marginal de vasos intensamente ativa para manter o intestino dele funcionando. Ele tinha o intestino todo obstruído, galera. Toda a parte arterial do intestino dele obstruído. Igualzinho era na história clínica dele, que tiraram aqui dos antecedentes, igualzinho era a perna dele, a artéria femoral, e a carótida dele. A dica estava aqui. Então, a angiografia comprovava uma oclusão arterial crônica nas 3 artérias do intestino dele, né? Então, uma figura aqui representando ainda teimosia, né? Professor, posso fazer uma pergunta Pode, que pode Larissa. ser meio idiota que eu vou perguntar? Mas Pode. assim, a pele do abdômen dele, por ter essa obstrução, não seria mais fria também? Igual Não, porque se porque é porque a é que eu tô irrigação... pensando na oclusão arterial crônica, sim, em membro inferior, que é o que a gente está acostumado, né? Geralmente a Isso, pele é fria, tem perfeito, perfeito. fissura, essas coisas. Por isso que eu pensei, mas assim, pode ser a maior bobagem do mundo. É Não, só não é uma bobagem, mas veja, curiosidade imagine mesmo. que a nutrição arterial da pele do abdômen, ela vem de outro lugar, que eu nem sei te falar, mas eu acho que é da artéria mamária. Já a nutrição das vísceras, do tronco celíaco, da mesentérica superior e da mesentérica inferior, né? Então, esse seria um outro sistema. Ele teria que ter... Mas mesmo quando você tira a mamária do paciente, você não vai ver isquemia na pele, atrofia na pele, é muito difícil. Só na perna mesmo, por ser circulação terminal, né? Essa é a diferença. Ah, tá, entendi. Obrigada, professor. Beleza? Aí, o que esse cara fez? Ele foi para uma angioplastia. Na verdade, eles discutiram bastante no caso clínico, galera, se eles fariam uma angioplastia, né, com o Fernando De Vito, colocando lá o bendito do stent, ou se eles fariam uma cirurgia com que nem uma ponte de safena, uma ponte de mamária no intestino, né? Então, esse aqui é o caso. Olha só que legal o nome que eles publicaram, A Good Feeling. Para quem não sabe inglês, a tradução é um frio na barriga. Os caras publicaram no New England. Chupa essa. É um caso de 2003 aqui, a ordem, as figuras, vocês estão reconhecendo aqui igualzinho, né? Essa aqui era a foto da angiografia dele. Vocês veem aqui o tronco celíaco ocluído, a mesentérica inferior dele que tinha um pouquinho de fluxo e a mesentérica superior nem dava para ver, né? Contrário, perdão, a mesentérica superior com fluxo pequenininho e a inferior nem dava para ver. Aí esse cara foi, a opção foi por fazer angiografia nele. E aí a história da melhora dele que eu vou mostrar para vocês, né? Eu só queria mostrar, legal que ele faz uma discussão de cada coisa que acontece, né? Olha aqui que legal. Ó. Na nossa revisão da biópsia, algumas áreas de erosão e atrofia na lâmina própria foram vistas acompanhado de um epitélio regenerativo. Esses estudos, esses achados sugeriam que havia uma gastrite do tipo gastrite de contato ou possivelmente uma doença de pequenos vasos. Uma história melhor dirigida foi obtida do paciente, que então contou que havia sim dor pós-prandial e indicava a localização da dor apontando na região do epigástrio, né? Um equivalente aí daquele sinal de Levine. Mas aí se vocês forem no comecinho do caso, vocês vão ver que ele falava que a dor não tinha relação com a alimentação. Inicialmente ele dizia que isso não tinha relação com a alimentação. Tá? Como é que foi a evolução do caso? Ele fez lá o bypass, ele fez lá a angioplastia, perdão. Não, ele fez bypass, ele fez que nem uma ponte de safena ou uma ponte de mamária, mas no abdômen, né? Em 6 meses ele estava ótimo, recuperou todo o peso. Tá? Então, esse é o nosso casinho. Eu queria mandar esse artigo do New England para vocês.
Um jeito legal de eu mandar, Maju, postar no chat? Ou se tiver com o WhatsApp aberto no computador, põe no grupo da liga. Tô com ele aberto aqui, peraí. Pode mandar aí para mim que eu encaminho. LC, Liga de Clínica Médica. Já vou jogar aqui para vocês. Vale a pena darem uma olhadinha nele. É curtinho. Postei aqui para vocês. Tudo bem? Obrigada, professor. E aí, o que vocês acharam? Legal o caso? Muito bom, professor. Tem alguma relação com a casa pegar fogo? Não. Nenhuma relação. Aí você fala, meu, por que, filha da mãe, botar essa história da casa para confundir a gente? Meu, isso é vida real. A explicação que eu te dou é que isso é exatamente nada a menos do que a vida real. Os pacientes não chegam com um casinho típico de tudo. Geralmente você tem um monte de informações, né? E eu te juro que também não fui eu que inventei. Ó, depressivo, tal. Ele negava ser depressivo, na verdade, né? Mas vocês vão ver a história daqui, ó. A perda involuntária de peso começou numa quantidade que deveria ser verificada. Depressão seria compreensível após o fogo, né? Então ele vai contar aqui em cima que a casa do cara pegou fogo. E a causa da obstrução arterial, qual que era? Era ateromatose? Tabagismo. 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 Ateromatose por tabagismo, né? His house burned down. Queimou abaixo a casa do cara. O caso é exatamente assim. Vocês podem ver que ele fala aqui da endoscopia do paciente, no caso, e ele descreve o exame físico muito... Olha o antecedente dele aqui de tabagismo, bem depois do cara ter feito a endoscopia. E é muito real, isso às vezes acontece, não tiram a história direito no pronto-socorro, saem fazendo endoscopia, colonoscopia. Eu não estou julgando, tá, galera? Já trabalhei lá, é correria, é pauleira, mas o que decidiu a história desse paciente foi a história, não foram os exames. Se ele tivesse... Se a história tivesse sido bem colhida ali nesse sentido de que a dor era uma claudicação intestinal, a investigação seria outra. Ele fez 2 endoscopias, ele quase fez 2 colonoscopias, por desconfiança. Professor, a atrofia lá do estômago, atrofia não, a compressão extrínseca era uma atrofia por hipovascularização? Sim, atrofia por hipovascularização. Na verdade, não era bem uma atrofia, né, Maju? Era uma desmotilidade por hipovascularização. O estômago não contraía direito, a peristalse dele era errada, era estranha, porque não tinha sangue suficiente para ter peristalse. Professor, e esse Que paciente... legal. Deixa eu só grifar uma coisa para vocês antes da pergunta. Cirurgiões vasculares foram consultados e também não acreditavam que uma evolução adicional precisasse ser feita. E aí o clínico que foi teimoso insistiu em fazer, né? Faz a sua pergunta, homem. Professor, Pergunta aí, você ia perguntar alguma coisa. então, pensando nessa isquemia, por que não, depois de tanto tempo, por que não ocorreu uma translocação bacteriana e esse cara não entrou em sepse? Sorte, eu acho. Não sei uma outra explicação, não. Podia ter acontecido mesmo. Podia ter acontecido. Talvez a sorte dele foi que ele começou a comer pouco também, por causa da dor. Ele dizia que não, mas imagina-se que ele talvez não estava comendo muito bem. Mas podia ter acontecido perfeitamente. Esse cara teve uma sorte imensa, né? Eu tive um caso na vida de isquemia mesentérica crônica, mas várias vezes aguda, que é bem o que vocês falaram, o paciente porque é agudo e o intestino paralisa inteiro, realmente. Certo. Não é esse quadro de diarreia desabsortiva, não. Isso é uma instalação bem crônica, é bem de tabagismo mesmo isso. Professor, quando o senhor viu o caso, qual foi a sua primeira hipótese diagnóstica? Câncer. Sendo muito sincero, eu falei, bom, tá, é um caso de câncer, o desafio vai ser descobrir aonde. Talvez seja um câncer mais raro, um carcinoide, que é um tumor que dá muito em apêndice e provoca diarreia, dá dor abdominal, diarreia, perda de peso. Eu acho que é um câncer e talvez a graça do caso é que vai ser um câncer mais raro. Aí ele vai fazer uma revisão de carcinoide, eu fiquei pensando assim.
eu tive que apresentar esse caso. A Naira, que era uma das professoras da geriatria, escolheu ele para eu apresentar para a equipe da geriatria por ser um caso em idoso, né? Um paciente de quase 80 anos. E eu gravei porque eu achei muito legal esse caso. Acho que dá para discutir várias coisas, é bem didático, bem acadêmico, e anima a gente a mandar casinhos para o New England, né? Porque se publicaram esse, É verdade. se você fizer um bem escrito, você tem muita chance. Inclusive, o irmão da Naira fez, eu não lembro o que, no HC também, e ele publicou um caso muito legal no New England. Ele é brasileiro e ele publicou um caso no New England de uma queimadura por água viva. Que a Naira se queimou e ele fez xixi nela mesmo, aquela lenda de fazer xixi na queimadura de água viva e tal. E ele publicou no New England esse caso. Ele mandou o caso dela, real. Inclusive ele escreveu que ele na irmã dele. E ele conseguiu publicar, eles aceitaram o caso, ele descreve sobre como é a lesão, como é o tratamento, curativo para ser feito e tal, queimadura de água viva. Legal. O raciocínio de vocês foi bem legal, faltou realmente lembrar da doença celíaca. Tem uma outra doença que eu sempre comentava aqui que dá diarreia desabsortiva também, que é a doença causada por uma espiroqueta. Quem lembrar o nome me ajuda aí. Que dá no intestino, que é um epônimo, que pode dar demência também. Chamada... Meu Deus do céu, que ódio não lembrar disso. Lyme? Não, não é Lyme. Ninguém lembra dessa doença, cara? Como isso cai em prova? A maldita chama... Borrelia, é isso? Neuroborreliose ou doença de Lyme? Eu acho que é doença de Lyme. Que é aquela do carrapato, lembram? Mas não é essa. Que dá diarreia desabsortiva também. Daqui a pouco eu lembro, eu mando no grupo, não vou tomar o tempo de vocês. Mas tem uma outra doença intestinal infecciosa que a bactéria, ela atapeta o duodeno do paciente e ele fica que nem um tapete mesmo e começa a não conseguir absorver, começa a não conseguir absorver os alimentos, ele dá uma diarreia desabsortiva também. Mas eu não estou conseguindo lembrar. Depois eu posto para vocês, tá? Fechou? Professor, a Luana perguntou uma coisa no chat, quer que eu leia? O professor teria que tratar a úlcera gástrica ou tirando a causa não será necessário? Boa pergunta, Luana. Você tratando a causa vai sumir, mas esse paciente saiu de lá com inibidor de bomba de prótons também, com certeza. Omeprazol, algo... Porque você tem que diminuir a acidez ali, senão a úlcera também não cicatriza, pode sangrar, pode dar outros problemas. Beleza? Podemos encerrar? Obrigada, professor. Então tá. Até logo. Tchau, tchau, equipe.